Queridos irmãos, a paz do Senhor, esse momento que nos une, único praticamente na nossa geração, nós que temos participado desse momento tão terrível para o mundo inteiro, de medo, de incerteza, de dúvida, e de uma hora para outra, os irmãos, a igreja, teve que se distanciar, tiveram que se distanciar, né? E estamos sofrendo esse isolamento social, e isso nos faz pensar realmente na importância do nosso irmão, na importância da comunhão, na importância de estarmos juntos, e isso nos sendo tirado nesse momento que nós estamos, com certeza deixa todos nós apreensivos, nos deixa todos inseguros do que vai acontecer no futuro. Mas nosso Deus, ele permanece o mesmo, e nós podemos confiar que nas suas mãos está o nosso futuro, o nosso amanhã, não é? E animei o meu coração em trazer uma palavra, uma reflexão a todos aqueles que puderem alcançar, né, este vídeo. E que veio ao coração meditar na palavra de Deus, ao buscar a palavra do Senhor no livro de Efésios, começamos a pensar sobre esse confinamento. O que fazer? Você certamente está se sentindo só e sem muitas opções dentro da sua casa, orando com certeza com a sua família e acompanhando as notícias pela TV, pela internet. Mas será que é só isso? Será que é tudo que nós podemos fazer? E o texto de Efésios, no livro, na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, nos dá uma pista de como a gente se comportar em situações como essa. O que deve ser uma das prioridades para nós. E é exatamente o caso do apóstolo. Nós não queremos aqui fazer uma abordagem teológica do texto, das questões relacionadas a gentios e judeus, ou a predestinação, coisas desse tipo, mas algo mais prático, pois assim no capítulo 4 diz: por isso eu, o prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo isso para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um só Espírito, como vocês também, como também é uma só esperança para a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Com certeza o apóstolo está sofrendo aqui desse confinamento também. O dele não era por causa de um vírus, de uma peste, mas o apóstolo Paulo, por muitas vezes, foi privado da liberdade de ir e vir por causa do Evangelho, por pregar a palavra de Deus. Ele era preso por governantes, e ali ele ficava longe da comunhão, ali com a igreja, de estar presente com as igrejas que ele tanto amava, as viagens que ele podia fazer, o ministério tão ativo que ele tinha, era interrompido por causa da prisão, de tantas vezes que ele foi preso. Mas o que estava no coração dele, o que ele se preocupou em escrever para a igreja? Hoje nós temos a internet, nós temos um meio como esse que eu estou usando agora, que pode atingir tantas pessoas. O apóstolo Paulo não tinha isso. Ele tinha uma carta, ele tinha a possibilidade de enviar estas cartas através de seus irmãos, amigos que o visitavam na prisão. Essas cartas com certeza chegavam às igrejas, mas não era tudo tão instantâneo como acontece hoje. Ainda assim, foi um meio importante que ele pôde usar para se comunicar e para estar perto da igreja, perto dos irmãos. E quando ele se vê nesta situação de não poder falar pessoalmente, estar presente ali com as igrejas, é esse meio que ele usa, a carta. Mas a carta era apenas
o meio de comunicação. Importante mesmo é aquilo que preocupava o apóstolo Paulo. As prisões que ele sofria traziam muita ansiedade para a igreja. Era comum os irmãos ficarem preocupados, porque Paulo era o apóstolo dos gentios, e a estabilidade da igreja gentílica ainda não estava tão confirmada. Ainda havia muitos adversários, principalmente os judeus, que não aceitavam que a igreja gentílica existisse e que a fé pregada pelo apóstolo fosse verdadeira, segundo as Escrituras. Então isso preocupava o apóstolo Paulo. Ele tinha esse cuidado de avisar aos irmãos que não podiam mais ouvi-lo, que permanecia a verdade de que o povo de Deus é apenas um. O povo de Deus existe numa unidade que o próprio Jesus trouxe para nós. Não havia mais gentios e judeus, gregos, agora era um só povo, uma só unidade. Então, a primeira preocupação do apóstolo, quando ele está confinado dentro de uma prisão, era de ter a certeza de que os irmãos estariam bem, em comunhão uns com os outros. E isso é um valor que ele considerava fundamental. E quando ele avisa os cristãos de Éfeso, ele já havia escrito aqui, nós estamos no capítulo 4, ele já havia falado de algumas coisas sobre essa integração do povo de Deus, essa unidade. Mas agora nesse capítulo ele fala: eu sou prisioneiro no Senhor, e eu peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados. Então a preocupação do apóstolo é que os irmãos não decaíssem, não diminuíssem o valor desse fato de serem povo de Deus, filhos de Deus, e que eles se portassem naquelas circunstâncias difíceis em que viviam, perseguidos, rejeitados, alguns até presos, que eles se comportassem de forma digna ao Evangelho. Às vezes, queridos irmãos, nós estamos precisando desta palavra nesse tempo de coronavírus, nesse tempo de reclusão que nós estamos vivendo. Mesmo pela internet, mesmo sem nos encontrarmos, muitas vezes nós vemos postagens e comentários e tanta coisa que faz a gente pensar se esse valor que estava no coração do apóstolo, essa preocupação com a unidade do povo de Deus, está também no nosso coração. Se nós conseguirmos compreender como é importante para Deus que o seu povo esteja em oração em tempos difíceis, que seu povo apoie, que os irmãos apoiem um ao outro em circunstâncias difíceis como essa. E Paulo queria que eles entendessem: olha, nós precisamos preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. O povo de Deus é um povo pacífico. Por que estamos falando isso? Porque a possibilidade de ferir corações através da forma das reações ao tempo que nós estamos vivendo, elas são muito, muito claras. A gente tem que tomar cuidado com as nossas palavras, como vamos confortar. Estamos numa época em que parece que não há informação segura para nós, e muitas das vezes na ânsia de tomar um partido, as pessoas se machucam, se ferem. E o apóstolo Paulo, ele está preocupado com o amor entre os irmãos. Nós temos uma só fé, um só batismo, nós somos um só povo. Quem lutou para construir essa unidade para nós foi o próprio Jesus. Ele tirou a barreira de separação. Não existe mais, para aquele que é filho, filha de Deus, salvo no Senhor Jesus Cristo, não existe mais obstáculo para a comunhão. E nós não podemos criar estes obstáculos. Então eu quero deixar esta reflexão curta, breve, de que este apóstolo, estando preso, estando isolado dentro daquela prisão, ele não estava se sentindo em liberdade para agir de uma outra maneira que não fosse como um crente, como um homem de Deus, como uma pessoa de Deus. Nós também temos que agir dessa forma dentro dos nossos lares nesse tempo de coronavírus. Devemos, se você puder, ligar para os seus irmãos em Cristo, ligar para os seus parentes, dar uma palavra de Deus, cuidar da sua casa, da sua família,
E em tudo que você comentar, em tudo que você falar, você pensar se está preservando a unidade do povo de Deus. Não é tempo de nós discutirmos em redes sociais, não é tempo de nós criticarmos, a não ser aquilo que a gente possa contribuir de alguma maneira mesmo. É tempo de nós orarmos, é tempo de nós esperarmos em Deus, que Ele nos tire desta circunstância, dessa situação. Amém, queridos? Então, é apenas uma reflexão. O apóstolo estava preocupado com o vínculo da paz, com a nossa unidade enquanto povo de Deus. Então, ele apela aos irmãos mostrando que não existe um outro plano que a gente possa escolher. Eu sou deste evangelho, eu sou deste evangelho. Não, nós somos do mesmo Deus, do mesmo Cristo. Então você que às vezes pensa diferente de uma determinada maneira, porque sua denominação, seu grupo é de um jeito, outro é de outro, agora é hora de nós sermos, mais do que nunca, povo de Deus, povo que clama ao Senhor, povo que ora, povo que busca, povo que dá as mãos, povo que concentra naquilo que Deus quer fazer nesse tempo, porque certamente Ele está falando conosco. Vamos fazer uma oração em que o meu desejo é que realmente Deus nos socorra você e a sua família nesse tempo, em nome de Jesus. Senhor, eu peço ao Senhor nesse momento, Pai eterno, que o Senhor, com a sua graça e amor, possa ministrar nossos corações, Senhor. As notícias muitas das vezes nos deixam, Pai, assustados. Há muitas pessoas, Senhor, sem resposta. Na verdade, o mundo está sem resposta para essa doença. Mas o Senhor, Deus, é aquele que nos deu uma vocação. Que o Senhor nos ajude a nos portarmos neste momento, Senhor, como pessoas seguras em Cristo, como pessoas que podem contar umas com as outras, como pessoas, Senhor, que conseguem, Senhor, se comunicar com o irmão, com o outro, preservando, Senhor Deus, os relacionamentos, preservando o amor que nos une em Cristo, compreendendo que nós somos um só corpo no Senhor Jesus e é momento de nós estarmos juntos, Senhor. Assim, eu peço ao Senhor que abençoe cada família, cada lar e o mundo inteiro com a Tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Se você puder, se você desejar, você pode compartilhar essa mensagem com a sua família, com seus amigos. E muito obrigado, em nome de Jesus.